Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9, diz assim o texto da palavra do Senhor. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmo e serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder e a eficácia desse você se afasta. Porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam as mulheres, todas carregadas de pecados, dominadas de várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. E à semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé, mas eles irão adiante, pois a sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu àqueles, Janes e Jambres. Amém. Meus irmãos, para dar início a um texto um tanto forte, né? Mas vocês vão entender sobre tudo que a gente vai estar conversando nessa manhã. Paulo está escrevendo ao pastor Timóteo, está escrevendo a sua segunda carta, a carta de orientação. E Paulo está muito preocupado com o que o jovem pastor Timóteo, ele vai enfrentar no seu contexto cultural, no seu contexto, na sua vivência, perante aqueles que viveram no seu tempo. E nós também temos que prestar atenção no que Paulo está dizendo para nós como igreja hoje. E essa carta e esse texto tem muito a nos dizer para os dias atuais. Quem são Janes e Jambres? Janes e Jambres são homens que aparecem lá no Êxodo e eles são representantes da magia, da feitiçaria e do conhecimento do Egito. Janes e Jambres foram aqueles feiticeiros que desafiaram Moisés no Egito. Então Paulo está utilizando de um contexto que Moisés enfrentou, de uma cultura que era contrária à sua. Moisés, enquanto hebreu, enquanto participante do povo escolhido, teve que enfrentar desafios de um outro povo, teve que enfrentar desafios de uma outra cultura, de uma outra resposta. E Paulo está dizendo, as semelhanças desses dois homens que desafiaram Moisés, vocês cristãos, nós cristãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, irá enfrentar muitos desafios. Nós seremos desafiados face a face, assim como Moisés foi desafiado. Por isso vocês precisam estar atentos. E aí ele está dizendo aqui no texto, esses homens, eles entram pelas casas para enganar as mulheres. E ele não está dizendo isso como forma de preconceito, como que pensa, a mulher é inferior, a mulher vai ser enganada facilmente. Não. Paulo está também num contexto histórico de Roma, onde as mulheres recebiam ensinamentos nas suas casas. Homens sábios entravam pelas casas e ensinavam a sabedoria romana, a religiosidade romana. Então Paulo está usando do seu contexto para ensinar. Então você perceba, Paulo cita Moisés e o seu contexto. Paulo cita o seu contexto para falar a Timóteo. E nós precisamos pegar as escrituras e contextualizar no nosso tempo para entender quais são os desafios, como cristão, nós vamos enfrentar lá do lado de fora na nossa vivência. Mas antes de iniciar tudo aquilo que nós vamos falar, nós precisamos atentar para uma coisa, meus irmãos. O povo de Israel, enquanto povo, eles tinham uma promessa geográfica. Eles pertenciam a uma terra prometida. Israel. A igreja, ela não pertence a uma geografia, ela é universal. Ela está em todo o mundo. São pessoas chamadas de todo povo, língua e nação. Então, Moisés enfrentou um desafio da cultura egípcia. Nós, enquanto igreja, não vamos condenar uma cultura de um povo ou de uma nacionalidade, não é isso. Nós vamos ver o que há por trás da cultura. E se há por trás o pecado,
É esse pecado que nós vamos apontar. Então nós precisamos ser sempre atentos a essa diferença enquanto Israel e enquanto igreja. Israel é um povo que está preocupado com o seu contexto geográfico no tempo. Eles estão presos no tempo, no contexto de tempo e local. A igreja, ela é atemporal, porque ela vai alcançar a eternidade com Cristo nos ares quando Ele retornar. Então a gente precisa sempre fazer essa diferenciação. Israel no tempo geográfico, a igreja universal e eterna. Mas a igreja também encontra seus desafios. Vamos lá. Próximo slide, por favor. A gente vai começar a tratar do que é cultura. E eu queria começar a conversar com os irmãos sobre o que é cultura. E aí eu trouxe um autor, com certeza o pastor conhece, é um autor muito interessante chamado Justo Gonzalez. Ele escreve no seu livro Cultura e Evangelho, o lugar da cultura no plano de Deus. Ele vai dizer: cultura deriva da raiz cultivo, que são as manifestações culturais, a agricultura, aquilo que o povo produz. Cultura não é uma relação apenas de meio ambiente, mas também de indivíduos, famílias e todos os membros de um grupo, o idioma, que também é reflexo de uma cultura. Muito bem, meus irmãos. Entendendo que a igreja, ela enfrenta culturas diferentes, a gente precisa se atentar, por exemplo, o que é a cultura brasileira? Nós podemos perceber que a cultura brasileira é a cultura das pessoas que gostam de futebol, a grosso modo. Nós gostamos muito de futebol. O brasileiro é apaixonado por Copa do Mundo. O Igor falou aqui no sábado. E quem não é apaixonado, não é mesmo? Por assistir os jogos da Copa do Mundo. Eu estou assistindo quase todos os jogos do futebol da Copa do Mundo feminina, porque eu gosto de futebol. E aí não importa se é homem, se é mulher que está jogando, nós vamos assistir, porque é o Brasil que está sendo representado. Então a gente assiste a Copa América. O Brasil ontem jogou muito bem contra a seleção do Peru. Foi um bom jogo e a gente gosta. Faz parte do nosso contexto cultural. Outra coisa que faz parte do nosso contexto cultural, a nossa língua, o português. Uma terceira característica, o samba, o pagode. São coisas que eu estou dizendo, meus irmãos. Música, língua, característica de esporte, ou também o voleibol, que também a gente gosta bastante, são características da nação brasileira, que se você for em outro país, por exemplo, o Canadá, eles gostam de rock. Eles não são tão apegados ao futebol. O que há de pecaminoso nisso? Nada. São questões culturais. Vai de diferença de um povo para outro. Então nós precisamos perceber e não colocar como demônio, como no passado as pessoas colocavam. O rock não é coisa de Deus. O samba, o forró não é coisa de Deus. Deus não está preocupado qual é o ritmo. Deus está preocupado com o que está sendo ensinado e passado através daquele ritmo. O samba, o pagode, ele não é pecaminoso em si. Uma cultura popular, ela não é pecaminosa. Agora, o que nós utilizamos a partir da nossa cultura é o que nós precisamos atentar. Então, o que é cultura, meus irmãos? Para a gente começar. Cultura é tudo aquilo que o povo produz, o cultivo, a produção de um povo. Nós aqui, enquanto igreja cristã, a igreja congregacional de Braz de Pina, enquanto igreja no bairro de Braz de Pina, ela tem uma cultura. Ela tem um jeito de ser. O pastor estava ainda há pouco aqui falando sobre o quê? A quermesse. A quermesse é um traço cultural, um traço marcante da igreja congregacional de Braz de Pina. Se você for em outras igrejas e falar a quermesse de Braz de Pina, logo você vai lembrar de qual povo? Da igreja congregacional de Braz de Pina. É um traço cultural, uma característica. O que é cultura? É a característica de um povo. Muito bem, vamos adiante. Só que, meus irmãos, a cultura ocidental, mais adiante, a cultura do Ocidente, a cultura em que nós vivemos, ela foi profundamente marcada pelo cristianismo. O Ocidente, ele sempre foi um Ocidente cristão. Ele desenvolveu-se através da liberdade do cristianismo. Você vai poder observar que países como a França, a Espanha, Portugal, são países profundamente marcados pelo catolicismo. Outros países do norte, como a Alemanha, a Inglaterra, ou a Escandinávia, que vem ali a Noruega, a Suécia, você vai enxergar países que são profundamente marcados pelo protestantismo. É verdade que a gente não pode negar aqui que
que houveram erros históricos, não é mesmo, meus irmãos? Houveram erros na história, guerras desnecessárias, contendas, brigas, coisas que aconteceram que nós não somos felizes com esses fatos. Mas nós não podemos negar que o Ocidente, enquanto cultura, toda a América e a Europa Ocidental, ela tem um traço marcante. O que é? O cristianismo. O cristianismo, ele é a base espiritual de toda a nossa cultura, meus irmãos. Preste atenção nisso, eu vou repetir, porque isso vai nortear toda a nossa conversa. O cristianismo, ele é a base espiritual de toda uma cultura ocidental. Se nós hoje nos vestimos como nos vestimos, temos a liberdade que nós temos, a liberdade de votar, a liberdade de opinar, os direitos constitucionais, o cristianismo está por trás de tudo isso, porque sempre foi o cristianismo que deu liberdade às mulheres, sempre foi o cristianismo que deu dignidade aos diferentes. A gente pode nos lembrar aqui, foi Jesus que num contexto cultural judaico, onde a mulher não poderia opinar, a mulher não poderia falar, foi Jesus que colocou sempre as mulheres ao seu lado. Foi Jesus que, enquanto estava sentado à mesa com os homens, uma mulher se aproximou da mesa e se colocou aos seus pés, os discípulos judeus ficaram escandalizados. Jesus falou, deixa ela aqui, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu aprender. Até Marta, sua irmã, sabia, ela estava na cozinha, a mesa dos homens não é lugar de mulher. O que essa mulher está fazendo aí? Jesus falou, não, ela escolheu, Maria escolheu a melhor parte. Meus irmãos, Jesus sempre foi um quebrador de paradigmas, ele sempre trouxe dignidade, ele sempre trouxe a igualdade. Se você pegar o contexto romano e grego, as mulheres não tinham vez. Por exemplo, na cultura romana, as mulheres eram utilizadas para procriação. Quando o homem queria ter prazer sexual, ele escolhia um jovem, um rapaz. A mulher servia para ter filhos, ela não tinha direito a ter prazeres. É a cultura cristã que vai colocar isso em pé de igualdade e dizer, não, a mulher tem dignidade. Então você observa que o Ocidente, ele tem uma estrutura espiritual por trás. E aí eu trouxe um autor que ele é bem interessante, e eu recomendo esse livro a todos lerem, O Julgamento das Nações, de Christopher Dawson. Ele escreveu esse livro durante a Segunda Guerra Mundial, e ele escreve como, durante a Segunda Guerra, o Ocidente estava esquecendo do cristianismo, e aquilo estava gerando a destruição. Eu só vou ler uma parte desse slide, a segunda parte que diz ali, na democracia, se você não conseguir enxergar, acompanha aqui comigo. Olha o que ele está dizendo aí. Na democracia, há, sem dúvida, a perda e o empobrecimento dos valores espirituais. Nós não sentimos que a religião, a filosofia, a arte e a ciência estão sendo prostituídas para servir aos interesses de um partido ou mesmo de um Estado. Olha o que ele vai dizer mais à frente. Hoje, a ênfase é posta nem tanto na irracionalidade da religião, assim como na sublimação irracional, mas é criticada como escapismo, realização de anseios, um substituto ilusório para a realidade. Se isso fosse verdade, seria inútil ver a religião como fonte de poder espiritual. Ao contrário, seria fonte de fraqueza, uma espécie de neurose coletiva que perverse e usare a energia social. Bem, o que ele está dizendo aqui, e eu vou meio que traduzir para vocês. O que ele está dizendo, meus irmãos? Durante a Segunda Guerra Mundial, há mais de 70 anos atrás, que a filosofia, as artes, o pensamento popular estava se tornando um pensamento a serviço de um partido, enquanto a religião estava sendo colocada de lado. Parece que ele escreveu para os dias atuais, não é mesmo? Parece que ele escreveu para o nosso cotidiano. Ele escreveu isso há 70 anos atrás. O que ele estava dizendo? A cultura ocidental está se tornando uma cultura a serviço de partidos, de divisões partidárias e ideológicas, e o cristianismo está sendo colocado como um pensamento irracional, um pensamento tolo, um pensamento de ignorantes, e as bases espirituais do Ocidente estão sendo destruídas. É isso que o autor está dizendo.
Ele disse isso, meus irmãos, há 70 anos atrás. Tem muita diferença dos dias atuais? Tem muita distância para o que nós estamos vivendo hoje? Nós ligamos a televisão, abrimos o Facebook, entramos na internet, o que você vê? É briga partidária de todos os lados. Ninguém se entende mais, ninguém consegue dialogar. E as pessoas que tomam para si áreas de intelectualidade, áreas de pensamento sublime, que é mais inteligente, eles sempre tomam para si esses áreas, indicando alguma ideologia, indicando algum partido. E quando você fala, eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, eu defendo uma fé, você se torna um ignorante. Você se torna um homofóbico, você se torna um preconceituoso, você se torna um ignorante. Por quê? Porque as pessoas não querem dialogar. A fé cristã, ela saiu do campo do diálogo e ela se tornou algo para irracionais, ignorantes e burros. É isso que ele está dizendo aqui. E nós precisamos voltar para a cultura e dizer assim, nós não somos preconceituosos, nós não somos irracionais. A liberdade ocidental, os direitos ocidentais têm bases espirituais na nossa fé cristã. Antes de vocês pensarem que qualquer ideologia é inteligente, o cristianismo já estava pregando os direitos sociais. Os cristãos já estavam dando direito às mulheres. Os cristãos já estavam pregando liberdade, como na América do Norte. Então, nós precisamos, irmãos, como cristãos, nesse mundo, voltar para a arena e dizer assim, nós não somos preconceituosos, nós não somos irracionais, nós não somos loucos. O Ocidente e a cultura têm base na nossa fé, tem base na nossa doutrina. Ou então nós vamos sempre ser colocados para o lado de fora. O cristão ele precisa estar atento a isso, meus irmãos. O cristão ele precisa estar acima de briga partidária. O cristão ele precisa estar acima das brigas menores e partidárias. O cristão, a cosmovisão cristã não é da ideologia A ou B. A cosmovisão cristã é a partir da sua fé, a partir do cristianismo. É anterior. Isso a gente precisa sempre se atentar bastante. Mais à frente, e eu gosto muito desse autor, é um autor alemão, ele também escreve no contexto da Segunda Guerra Mundial, esse livro, O Espírito Santo na Teologia, a Teologia da Vida. Jung Moltmann, ele vai falar algo muito interessante. Eu vou ler só a segunda parte. Pois o mundo secular tem o mundo sagrado como pressuposto. Ele não criou as suas próprias premissas, nem tampouco é capaz de reconstruí-las. Vive do que está negando, porque é seu herdeiro. A secularização ou a profanação, que é tirar o sagrado, é tão moderna e excitante quanto a pessoa que serra o galho em que ela própria está sentada. Nós estamos falando, meus irmãos, para um contexto totalmente secularizado, aonde a fé cristã ela é jogada de lado como fé de pessoas ignorantes. Mas eu queria falar algo aqui muito importante. Nessa manhã eu queria que você se atentasse para isso. O secularismo, ele também tem se tornado uma fé. A grosso modo, e a título de esclarecimento, o que é o secularismo? O secularismo é quando nós dizemos como sociedade, aqui não cabe nenhuma religião, aqui é secular, nenhuma religião vai predominar. Todas as religiões têm seu espaço enquanto privado, você como cidadão, você tem direito a ter religião, mas o espaço público é secular. Ok. Só que o secularismo tem se tornado uma fé. E qual tem sido a fé do secularista? Ele julga e aponta qualquer religião como irracional, mas as suas ideologias e o seu pensamento secular, ele não abre mão. Ele está sempre certo. Todo secularista, meu irmão, toda pessoa que é contra a religião, é contrária à religião, principalmente a religião cristã, ele coloca em xeque Deus, ele coloca em xeque a sociedade, ele coloca em xeque a família,
ele coloca em xeque os princípios morais, mas ele nunca vai colocar em xeque as suas próprias verdades. Ele nunca vai se colocar como suspeita. E aqui, meus irmãos, é o ponto central do cristianismo. O cristianismo sempre vai dizer: se coloque como suspeito. A Bíblia Sagrada sempre vai apontar para o meu e o seu pecado. Enquanto as ideologias, ouça isso com atenção, enquanto qualquer outra ideologia vai dizer: fulano está errado, ciclano está errado, e esse caminho que é bom, a fé cristã vai dizer: eu estou errado. A maldade está em mim. Existe injustiça social? Existe. Por culpa de quem? Por culpa minha. Existe desigualdade, preconceito? Existe. Por causa de quem? Por culpa minha. O cristianismo, ele nunca vai apontar para fora, ele sempre vai apontar para dentro e vai dizer: o seu eu, o seu ego é o destruidor e é o causador de pecados e injustiças. Essa é a diferença do mundo secular e do mundo cristão. E é essa arma que o cristão precisa olhar para o lado de fora e dizer assim: você secular, você está esquecendo de algo fundamental. Todos nós precisamos de transformação. Todos nós precisamos de renovação. Ou então tudo que a gente vai gerar, meus irmãos, é guerra e briga e confusão. É o que eu falei ainda há pouco aqui. Nós pegamos a televisão, ligamos o controle, vamos assistir um jornal qualquer, guerra de facção. Guerra na cidade inteira. Vai falar sobre política, ninguém entende ninguém, ninguém consegue dialogar. Por quê? Porque é sempre o outro que está errado. É sempre a ideologia do outro que está equivocada. E quando você abre o texto das Sagradas Escrituras, a Bíblia está dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? As bases espirituais de uma sociedade livre são que antes de qualquer um estar errado, eu estou errado e eu preciso me arrepender. Eu preciso olhar para a cruz de Cristo e eu preciso me aperfeiçoar. Se nós queremos, meus irmãos, resgatar a cultura ocidental como uma cultura cristã, nós precisamos olhar para o lado de fora. E quando nós ouvirmos as acusações, nós precisamos dizer assim: antes do outro estar errado, eu e você estamos errados. Nós precisamos melhorar. E vamos ser sinceros aqui. Quando a gente olha para o outro, e a gente se coloca como humilde, se coloca como servo e diz assim: é verdade, eu preciso melhorar, Mauro. Mauro, você é vascaíno, né? Ou flamenguista? Salvo, né? Tá certo. Vê só, nesse caso você que precisa melhorar. Tô brincando. Mas eu sou tricolor, graças a Deus. E a gente tem opiniões diferentes. Mas digamos que essa opinião fosse formadora de um pensamento social, fosse formadora de opiniões. E eu e Mauro vamos sentar, ele tem posição A e eu a B. Antes de falar: Mauro, você está equivocado, se eu falar assim: eu preciso ouvi-lo, mas nós precisamos melhorar junto, aquilo já mudou o tom. Porque o Evangelho, ele sempre vai dizer: você deve ir com sabedoria, com humildade e mansidão. Davidson, você está tirando isso do seu próprio pensamento? Não. Vamos pular alguns slides. Vamos lá para o texto de 1 Pedro, por favor. Se você quiser, a gente vai projetar ali, tá? Não precisa abrir aí, não. 1 Pedro. Isso, obrigado, Júlia. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao 16. Olha o que diz Pedro na sua primeira carta. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos perguntar, ou vos pedir, a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte ou do vosso bom comportamento em Cristo. Esse texto aqui é o texto central de todo apologista, de todo defensor da fé. Olha o que Pedro está dizendo na minha e na sua Bíblia, meus irmãos.
santificai a Deus nos vossos corações, e estai o quê? Sempre preparados para responder com... Pode ler, meu irmão. Com mansidão e... a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Não é que você vá abrir mão das suas convicções, não é isso. Você não tem que abrir mão das suas convicções cristãs. Mas você tem que conversar com mansidão e temor. É isso que Pedro está nos instruindo. Antes de eu apontar para o mal e dizer, você está errado, você tem que mudar, o seu pensamento está errado, mansidão e temor. Sabedoria para saber dialogar com o diferente. O problema, meus irmãos, é que nós, por vezes, temos tons bélicos para conversar. A gente conversa como que a gente quer obrigar outra pessoa a se convencer da nossa verdade. É claro que a nossa verdade é uma verdade cristã. E nós não estamos baseados no nosso pensamento, mas nas Escrituras. Claro, com certeza nós temos que pregar, mas com mansidão e temor, com sabedoria e com graça. Esses dias eu estava conversando, pastor, com uma jovem. E agora estou aprendendo o que é dar gabinete pastoral, né? Estou aprendendo o que é isso. E a gente estava conversando, e ela disse que o seu namorado, ele não é cristão, ele pertence a uma outra religião. E ela está pregando o evangelho para ele, ela quer convencê-lo, até por causa da questão do julgo desigual, dos textos. Muito bem. E ela começou a dizer, igreja, como era, ou quais eram os argumentos que ela estava utilizando, pastor, para convencer o seu namorado. Ao longo da conversa, eu disse para ela, você já reparou que a forma como você fala com ele, você está afastando ele, ao invés de aproximar? Porque quer convencer na marra, quer convencer na força, só falta agredir. Não, porque a Bíblia diz, porque o Evangelho diz, e Jesus falou. Não é assim, meus irmãos. Quem está lá do lado de fora, eles não vão aceitar se você for agressivo. Se você quiser obrigar ele a ouvir a sua verdade, tem que ser com sabedoria e com graça, meus irmãos. Tiago vai dizer, aquele que quer sabedoria, peça a Deus que ele gratuitamente ele dará. A nossa igreja, nós cristãos, como no Brasil, precisamos de sabedoria para dialogar com o diferente. Precisamos de sabedoria para ouvir, de mansidão e temor, para saber dialogar com aquele que pensa diferente, para saber lidar. E naquela conversa ali, naquele momento com aquela menina, eu falei assim, que tal se você fosse por esse caminho? E nós oramos, a conclusão foi que nós achamos, através da inspiração do Espírito Santo, outros caminhos e outras maneiras de se dialogar com aquele que pensa diferente. E acima de tudo, meus irmãos, isso aqui é ponto central no Evangelho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Davidson. É o Espírito Santo de Deus. Não adianta, meus irmãos. Não adianta querer brigar, agredir. A gente fala, vamos orar. Sabe qual o problema? O vamos orar também se tornou um jargão. A gente fala assim, não, vamos orar por tal pessoa, ela está precisando de oração. E a gente não ora. Essa que é a verdade. Vamos orar para Deus esclarecer. E a gente não ora para Deus esclarecer. A gente ora para Deus colocar a nossa vontade. Só que Deus tem a forma dele trabalhar, meus irmãos. Deus tem o tempo dele, a forma dele, a maneira dele. Não é da nossa maneira. A gente precisa voltar a crer nas nossas bases espirituais. Porque se nós queremos dizer para o mundo que o mundo e a cultura está baseada nas bases espirituais do cristianismo, nós também precisamos crer nessas bases. Nós também precisamos fazer uso dessas bases. O que é? É pregar com mansidão e temor, é orar, é jejuar, é clamar a Deus e crer que quem comove, quem comove melhor, não é a melhor palavra, quem move todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem toca nos corações, igreja. É Ele quem fala aos corações.
Amém até aqui? Amém? Mais à frente, nós agora vamos trabalhar, e eu estou pulando alguns slides para poder remir o nosso tempo e ganhar dinamismo. Mais à frente, agora nós vamos trabalhar alguns pontos da cultura secularizada. Até agora nós estamos falando o que é o secularismo. O que é a cultura secularizada? Que não aceita o cristianismo e não aceita as suas bases, a base espiritual cristã. Agora, mais à frente, nós vamos falar das questões que nós enfrentamos no dia a dia e por vezes não percebemos. A título de introdução, modernidade e pós-modernidade. Alguém já ouviu falar sobre pós-modernidade aqui? Já ouviu falar essa palavra, meus irmãos? Levante a mão, por favor. Já ouviu, né? Pois bem, vamos trabalhar aqui. Não vai ser uma aula de seminário não, tá bom, meus irmãos? É uma aula de EBD mesmo, a gente vai aprofundando aqui na nossa cultura. Modernidade e pós-modernidade, está dizendo lá. Vivemos num tempo denominado por alguns estudiosos como pós-modernidade. Apesar de ser um contexto bastante amplo, podemos avaliá-lo como um conceito que surge após a queda da modernidade. A modernidade foi um período da história da humanidade em que a razão imperava. Acreditava-se que através do pensamento racional chegaríamos a um bem-estar de todos os seres humanos. E o resultado desse pensamento racional foram as duas grandes guerras e Auschwitz. A razão falhou em oferecer a moralidade adequada para o mundo e a confiança da verdade como um critério universal caiu em desuso. O que a gente está dizendo aqui? Para a gente se pontuar. O mundo, meus irmãos, eles acreditavam, depois da Idade Média, a igreja reinava, a igreja era soberana. Depois das revoluções, vem o iluminismo, as filosofias. A razão, para o homem secular, a razão seria o suficiente. O pensamento racional, ele seria o suficiente, seria supremo. É por isso que a gente sempre diz nas nossas conversas, você tem razão. Você tem razão significa, você tem a verdade, você está certo. Isso vem de um conceito racional. Só que isso morre, meus irmãos, porque esse pensamento ele vai gerar 2 guerras mundiais. Esse pensamento vai gerar Auschwitz. Então nós chegamos num período histórico em que estamos vivendo, que é o período denominado pós-modernidade, em que não há mais a verdade. O dicionário de Oxford, que é o dicionário que cuida da língua e vê as línguas mundiais, ele denominou, ouça isso com atenção, ele denominou a palavra mais importante de 2016, naquela eleição de Trump com a Hillary Clinton, eles denominaram a palavra mais importante do mundo era a palavra pós-verdade, aonde a verdade já não importa mais. Por exemplo, a capa do meu celular é azul. Todos estão vendo que uma verdade é, a capa do meu celular é azul. E eu chego aqui e falo, a capa do meu celular é vermelha. E 2 dias depois, todo mundo viu que a capa do meu celular é azul. Só que eu continuo afirmando que a capa do meu celular é vermelha. E as pessoas começam a ser convencidas pela minha verdade. Porque eu vou repetindo aquela minha verdade e aquilo vai se tornando. E não importa mais se a capa do celular é azul, porque eu estou dizendo que a minha verdade é vermelha. Isso se chama pós-modernidade e pós-verdade. E isso ataca diretamente a nossa fé, porque toda vez que a gente fala de fé cristã a gente está dizendo o quê? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só que aí, olha só um pensamento pós-moderno, secularizado. Essa é a sua verdade e não a minha. Vocês já ouviram isso por aí? Não. Essa é a sua maneira de pensar. A minha maneira de pensar é diferente. Relativismo. Pós-modernidade. A verdade, ela perdeu o centro. Já não existe mais uma verdade absoluta. Existe na pós-modernidade um relativismo. Cada cabeça, uma sentença. Isso é relativismo. Isso é pós-modernidade.
E isso, meus irmãos, ataca diretamente a nossa fé. Porque a nossa fé é uma fé baseada na verdade. É uma fé baseada na revelação de Deus. O que é a fé cristã, senão um Deus que se revela na história e que diz assim: eu sou a verdade, vocês precisam crer nessa verdade. Se cada cabeça é uma sentença, e cada um tem a sua verdade, e eu chego para um irmão, e digo assim, ou melhor, eu chego para uma pessoa, e falo para ela assim: olha só, Jesus é a verdade, Jesus pode te libertar, Jesus pode te transformar, Jesus tem a salvação para a tua vida. Não. Jesus é muito bom para você, para mim não serve. Cada um tem sua verdade. E isso é tão profundo, meus irmãos, que eu e você convivemos com pessoas secularizadas do lado de fora, a gente vê que a Bíblia está sendo mutilada, pastor. Como que está sendo mutilada? Ouça isso com atenção. Deus é amor. Todo mundo concorda. Deus abomina o pecado da prostituição, o adultério, digamos assim. Deus abomina o pecado do adultério. O adúltero, eu não concordo com isso. Mas Deus é amor, concordo. Quer dizer, a gente está mutilando a Bíblia para se adequar à nossa verdade, à nossa opinião. E, pasmem, isso acontece dentro das nossas igrejas. O pastor vem aqui na frente, dá uma lição, prega o evangelho, a pessoa recorta o que ela concorda. Aí vem a professora da EBD e ensina uma lição a partir das escrituras. Não, isso daí eu discordo, isso aí eu não concordo. Mas é a Bíblia, mas eu não penso bem assim. Meus irmãos, nós não temos que adequar a Bíblia ao nosso pensamento. O nosso pensamento e o nosso eu tem que se submeter e se converter à palavra de Deus. Somos nós que temos que nos converter todos os dias a essa palavra. Imagina a gente chegando no céu diante de Deus e dizendo assim: Deus, você vai me julgar, mas eu não concordo muito bem com esse teu julgamento. Eu discordo dessa maneira de você julgar as coisas, de você avaliar as coisas. Que ridículo imaginar isso, não seria? Seria ridículo. Mas eu, Davidson, eu vou confessar para vocês. O meu ego, o meu eu, ele é tão grande que eu chego diante da Bíblia e às vezes eu leio, meus irmãos, e eu falo assim: meu Deus do céu, eu discordo disso aqui, mas eu me submeto. Por quê? Por que eu discordo? Porque a minha carne grita. Ou é só comigo que acontece isso? A gente lê a Bíblia Sagrada, meus irmãos, a gente fala: poxa Deus, para que você botou isso aqui? Agora eu vou ter que me converter. E aí a gente vai para o joelho em oração e a gente clama pelo Espírito Santo e diz: Espírito Santo, me dá forças para me converter à tua palavra, porque não sou eu que tenho que adaptar a palavra às minhas vontades, é o meu eu, a minha carne que tem que ser mortificada à palavra de Deus. Só que também é verdade, meus irmãos, e aí eu vou mais à frente nos slides. Slide, deixa eu só para poder orientar ela ali. O slide 13, por favor. Ainda estamos falando de modernidade e pós-modernidade, e a gente cita 1 Pedro 4:10. Isso mesmo, obrigado, Júlio. Olha o que está escrito ali, meus irmãos. A igreja é a comunidade do Cristo, onde todos são aceitos da forma como são e estão, e serão transformados não por uma cultura qualquer, mas pelo poder regenerador da palavra e do Espírito Santo. Ter um estilo próprio, entre aspas, é quase uma utopia em uma sociedade como a nossa de hoje. Então a gente escuta muitas pessoas falando: não, esse é meu próprio estilo. Isso é uma utopia, porque há coisas por trás disso. Há culturas que estão sendo manipuladas e a gente vai conversar sobre isso. É quase uma utopia uma sociedade como a nossa de hoje. E se não conseguimos viver longe das comunidades e grupos, porque nós, enquanto seres humanos, somos seres sociais, nós vivemos em comunidades e grupos,
Que a comunidade cristã seja essa porta para aqueles que querem ser abraçados. Afinal, na comunidade de Cristo, a graça é multiforme. 1 Pedro 4,10. O que nós estamos querendo dizer com isso, meus irmãos? Nós escutamos muito por aí. Esse é o meu estilo. Esse é o meu jeito. Esse é o meu eu. Mas o que está por trás disso é uma manipulação da cultura. Ouça isso com atenção. Se você abrir seu YouTube agora, ou você que tem aplicativo de música, você for lá na principais músicas pop brasileiras, você vai ver lá os artistas que estão e o estilo de música. Mas, de modo geral, o estilo de música é o mesmo. E, a grosso modo, o que as músicas estão dizendo é a mesma coisa. O corpo da mulher, o corpo do homem, a posição sexual, o jeito como eles dançam. E os ritmos também são os mesmos. Porque os jovens, principalmente, eu falo muito para jovens, nós temos essa utopia de que nós temos o nosso próprio estilo. Mas nós escutamos músicas que estão sendo vendidas para nós. E aquelas músicas estão sendo editadas, manipuladas para nos vender e nos fazer viver uma cultura. Nossa forma de se vestir. A gente, principalmente os jovens, a gente olha muito para o estilo dos nossos pais e fala, poxa, jeito estranho de se vestir, né? Eu jamais vou me vestir assim. Porque eu tenho meu jeito é alternativo, eu faço assim, assim, assado. Ok, você está copiando de qual artista? Você está copiando de quem? Porque tem alguém famoso que está lançando esse estilo aí. Então existe uma manipulação da cultura. Existe uma venda da cultura que nós não queremos enxergar, mas que estão por trás de todas as coisas. Porque o ser humano é um ser humano que vive em cultura, em comunidade. Aquilo que eu falei aqui no início. A cultura é cultivo, o jeito de se portar, de se vestir, de falar, as músicas que escutam. Meus irmãos, as pessoas que fazem músicas, que fazem os estilos da moda, eles entendem disso. Eles entendem de filosofia, de psicologia, e eles sabem o que fazer para vender e para poder tocar nas massas. Então esse papo aí de, eu tenho o meu próprio estilo, isso não existe. Você não tem seu próprio estilo. Você pensa que você tem seu próprio estilo. Você está copiando alguém de alguma forma, de algum modo. Você pode mudar aqui ou ali, mas você está copiando alguém. É impossível você criar seu próprio estilo, a não ser que você, sei lá, ande de roupa rasgada na rua. Ninguém quer... se bem que hoje tem, né? Hoje tem... Olha só, eu também estou meio velho, então. Fiquei velho. Hoje em dia é normal, né? Andar de calça rasgada. Mas isso também é um estilo. Enfim. Só que, nesses muitos estilos, meus irmãos, as pessoas querem ser aceitas nas suas personalidades. Entre a juventude também, é uma questão de autoafirmação. Isso é uma questão de afirmação do meu eu, de quem eu sou, da minha personalidade. Isso entre os adolescentes, então, é fortíssimo. Questão de se vestir, de mudar estilo de cabelo. Muita gente aqui me conheceu quando eu era adolescente. Eu olho minhas fotos de quando eu era adolescente e eu falo, nossa, que ridículo. Eu andava de calça larga, boné, era um estilo que não fazia parte de quem eu sou. Para mim era feio. Não estou criticando quem se veste assim, estou dizendo que para mim era ruim. Por quê? Porque era uma questão de autoafirmação naquela época para mim. Eu queria ter meu próprio estilo. Eu queria pertencer a uma galera, a um grupo. Então eu me vestia, eu andava como? Hoje, eu olho para trás e eu falo, nossa, por que eu fiz isso? Mas é uma fase, é natural que seja assim. Não estou falando que o estilo é ridículo, eu estou falando que eu era ridículo. Tá? Já bem claro aqui que alguém pode gostar do estilo. O Deise está criticando o estilo. Não é isso. Eu estou falando que em mim não cabia. É isso que eu estou dizendo. Porque é uma questão de autoafirmação. De dizer quem é na sociedade. E aí a gente diz assim, a sociedade é plural. A sociedade tem muitos estilos. Ok. Na igreja todo mundo é igual. Todo mundo tem que ser aquele uniforme direitinho. Não é o que o Evangelho propõe. O que o Evangelho propõe é que a multiforme graça de Deus se manifeste em muitos, de muitas formas, meus irmãos.
Então a igreja, ela também é o local onde nós podemos falar para aquele que está lá do lado de fora: você vai ser aceito aqui do seu estilo. Você vai ser aceito aqui com as suas características. Mas o que tem que ser transformado em você aqui dentro? A sua interioridade. Aqui dentro, o evangelho ele vai mudar quem nós somos a partir de dentro, irmãos. Se hoje ainda eu quisesse andar de calça larga, de bonezão para trás, isso não teria nenhum problema. Enquanto igreja, o que o evangelho está querendo transformar é a minha interioridade, meus irmãos. Então, na igreja, nós percebemos a multiforme graça, a manifestação de Deus de diferentes formas e em diferentes talentos. E como nós podemos pregar isso lá do lado de fora? Ouça isso com atenção, já estou caminhando para a parte final. Como nós podemos pregar isso lá do lado de fora? Se o relativista ele vai dizer assim: você pode até aceitar meu estilo, mas você tem a sua verdade e eu a minha. A igreja aceita estilos diferentes, músicas diferentes, só que a interioridade, a verdade sempre tem que mudar. E as pessoas já não estão querendo mais ouvir. Elan, vem aqui, por favor. Fazer um exercício com a igreja. Aproveitar para... Segura o microfone para eu poder falar isso. Só isso. Obrigado. Eu queria que você colocasse sua mão aqui na frente agora, assim comigo. Vamos fazer um exercício aqui. Eu já fiz esse exercício aqui? Já? Não, né? Vocês aí na galeria também, por favor, coloca a sua mão aqui, assim à frente. Isso, por favor. Agora junta uma mão na outra e começa a esfregar ela. O pastor já conhece, né, pastor? Esfrega. Esfrega bem. Isso. Está esquentando, não está? Está esquentando a mão de vocês? Sim ou não? Isso. Agora coloca a mão de vocês na bochecha, vai. Aonde que eu falei que era para colocar a mão, meus irmãos? E eu coloquei a mão aonde? Obrigado, Elan. E a maioria de vocês colocaram a mão no pescoço também. Não foi? Eu falei, coloca a mão na bochecha e coloquei a mão aqui, vocês junto comigo aqui, ó. Por quê? Porque nós vivemos numa geração em que a palavra vale mais do que o espelho. A palavra, menos do que o espelho. A palavra vale menos do que o exemplo. O exemplo hoje vale mais. Eu esquentei a mão junto com vocês e falei, coloca a mão na bochecha. Alguns colocaram na bochecha, outros foram no pescoço junto comigo, porque viram o exemplo. Se nós queremos pregar para uma geração em que não escuta mais as verdades do Evangelho, a nossa vida precisa ser o testemunho do Evangelho. O nosso porte, a nossa maneira de andar e de viver precisa ser parecido com as Escrituras, meus irmãos. Sabe qual é o problema? Nós estamos dizendo assim, coloque a mão na sua bochecha, estamos colocando a mão no pescoço. Aí o mundo está dizendo para a igreja, mas vocês não colocam a mão na bochecha. Vocês falam para a gente fazer A, mas vocês fazem B. No mundo relativista, meus irmãos, a verdade tem que ser encarnada. A verdade tem que ser vivida. A autoridade, ela parte da vivência, da vida. É por isso que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas eu sou o quê? A vida. Jesus encarnava aquilo que ele pregava. Jesus vivia, ele transformava as suas palavras em vivência. Isso é tão profundo, ouçam isso com atenção. Isso é tão profundo que a própria palavra do Deus eterno e Pai de Jesus Cristo se tornou matéria. Aonde? João, capítulo 1, o prólogo de João. Antes era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, mas ele encarnou-se. Tudo que Deus fala se materializa, se torna vida, meus irmãos. Por isso que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, mas ele é a vida. A igreja, para convencer o mundo secularizado de que nós estamos no caminho da luz, nós estamos no caminho da verdade, nós precisamos viver o que nós pregamos. A nossa vida tem que convencer.
Pare qualquer jovem que está ali em cima e pergunta a eles o que eles enfrentam na faculdade. O que eles enfrentam nas universidades. Por vezes a gente fala assim, pô, o jovem lá, entrou para a faculdade, já está cheio de pensamento errado. Pergunta a ele quais são as vivências dele. Como na faculdade dele ele escuta falar de ideologias, e aquelas pessoas vivem as suas ideologias, acreditam e colocam em prática. E aí ele vai lá para aquela faculdade, para a universidade, e ele vê com os olhos que o professor, o colega, o amigo, que pensa diferente do cristianismo, mas vive aquilo que prega. Aí ele chega dentro das nossas igrejas e nós nos colocamos como autoridade e não vivemos o que pregamos, irmãos. Se nós pregamos o amor, nós temos que ser amorosos. O pastor falou ainda há pouco aqui, a semelhança de Cristo. Se nós pregamos a Cristo, nós temos que viver Cristo na nossa carne. Se nós pregamos a paz, nós temos que viver em paz. Meus irmãos, a gente às vezes prega os 10 mandamentos, aí fala assim, ó, não pode matar, não pode adulterar, não pode servir a outros deuses. E nós esquecemos, não levante falso testemunho. E aí a gente levanta falso testemunho. E os jovens, principalmente, eles estão observando se a geração anterior já percebe as coisas com o olhar. Imagina os jovens, meus irmãos, e os adolescentes. É uma geração que não escuta mais com os ouvidos, estão percebendo tudo com os olhos. O exemplo. Nós precisamos encarnar Cristo na nossa vivência. Se nós queremos ser cristãos que dialogam com esse mundo e pregam a verdade nesse mundo, antes de falar, nós temos que viver. Caminhando para a parte final. Pode ir lá para o último slide, Júlia, por favor. Isso. New Beginning. Caminhando para a parte final, meus irmãos. Veja isso com atenção. Na comunidade cristã, somos inseridos pelo sacramento do batismo, e ele é anglicano. Sacramento do batismo, que já é uma premissa da tradição. Os novos membros da comunidade, a priori, deverão se adaptar à tradição que está aceitando, de maneira que essa tradição agora também faça parte do interior dele. Deverá confiar nos mestres e professores, pastores e líderes dessa tradição. Como escreveu New Beginning. Numa comunidade cristã tradicional, os primeiros professores serão os pais, seguidos por professores na escola e na igreja. Para caminhar para a parte final, meus irmãos. Se nós queremos conversar e convencer um mundo secularizado, secularista, relativista, da verdade cristã, nós temos que viver essas verdades. E essas verdades, elas partem de uma tradição e de uma autoridade. Último ponto que eu vou tratar e eu vou encerrar. Peço a sua atenção agora. Sempre que um pai vai ensinar para um filho, ele parte da autoridade. Ele parte de que ele veio antes, ele já aprendeu e agora ele está ensinando. Uma professora de matemática. Tem professor de matemática aqui hoje? Não? Uma professora de matemática, digamos assim. Existe alguma professora do ensino fundamental, ensino médio, algum professor aqui hoje? Um professor, naturalmente, ouça isso com atenção, ele vai ensinar, através da tradição e do seu conhecimento, uma verdade aos mais jovens. E ele parte de uma autoridade. Só que a figura da autoridade, meus irmãos, no contexto em que nós vivemos atualmente, ela perdeu vez. Sabe quem é o maior influenciador nos dias atuais? Não é o pastor dessa igreja, não é o pastor da minha igreja.
Não é o pastor mais famoso que você pensar aí, apesar dele ser um grande influenciador. É aquela ou aquele figura ou pessoa, personalidade famosa no mundo da música, famosa ou famoso no mundo das artes. Imagine aí uma cantora ou um cantor que faz muito sucesso. Essa pessoa que você imaginou, ela é um líder e tem uma autoridade maior que a nossa por vezes. Porque ele vai, ou ela vai passar a tendência da moda, a tendência de se comportar. Eu estou falando alguma loucura aqui? Então nós temos uma crise de autoridade. Porque hoje em dia, vamos ser sinceros, né? Depois que surgiu o Instagram, qualquer um ficou famoso agora, não é? Qualquer um, você vai lá, promove meia dúzia de posts seu. Você como é que é? Influencial, como é que é? Deus. Isso aí, esse negócio aí mesmo. O cara é influência digital, cara. Fala na rede, ele é autoridade. De vez em quando eu paro, pastor, de vez em quando eu paro na internet, eu falo, os jovens lá da igreja estão falando, os adolescentes, não, porque fulano está falando, vamos ver quem é. Nossa, você vê cada coisa. Você fala assim, mano, como é que vocês param para escutar essa pessoa, cara? Porque você escuta cada baboseira da internet. Qualquer pessoa hoje pode pegar uma câmera, um celular, gravar meia dúzia de besteira, falar qualquer coisa, e as pessoas serão convencidas daquilo. Vai ter alguém para ir lá curtir, vai ter alguém para ir dar like, para ir seguir, para apertar o sininho no YouTube, e a pessoa vai crescer e vai propagando aquilo. Então nós estamos vivendo numa crise de autoridade, meus irmãos. O professor hoje, você vê professores sendo agredidos nas escolas. Isso é uma crise terrível, mas de onde vem essa crise? Da perda da figura da autoridade. O professor já não é mais autoridade. Eu, quando eu era criança e adolescente, eu tinha medo do professor. Eu tinha medo do professor chamar minha mãe na escola. E sempre que ele chamava no conselho de classe, minha mãe sempre escutava, o teu filho não para de falar, o teu filho fala muito. E meu irmão, era castigo certo. Eu tinha medo dos meus professores. Hoje em dia, o adolescente, o jovem, ele não tem mais medo. Ele não tem mais respeito. Ele não tem mais temor. Nós temos uma crise de autoridade. A autoridade perdeu vez. E como nós vamos resgatar isso, meus irmãos? Como nós vamos dialogar com o mundo? É nos comportando de acordo com aquilo que nós pregamos. É persistindo na nossa fé. Paulo vai dizer, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes. A gente está cansando, e no lugar das nossas autoridades, estão surgindo novas. Eu queria falar uma palavra para os jovens e para os adolescentes que estão aqui nessa manhã. Seja você um influenciador. Seja você um influenciador. Pregue você o evangelho. Com a sua vida. Com as suas redes sociais. Com o seu jeito de ser. Pai e mãe que está aqui nessa manhã. Influencie o seu filho através do seu exemplo. De quem você é. Da sua pessoa. Igreja, nós só vamos alcançar um mundo secularizado, relativista, que não escuta mais com os ouvidos, mas só percebe com as vistas, através do nosso exemplo. Encarnando, como Pedro falou, mansidão e temor. Chega de guerra, de briga, de discussão. As pessoas não se escutam mais, não se ouvem mais. Guerras ideológicas para todos os lados. E nós temos uma verdade. Então vamos fazer diferente. Com mansidão e temor, viver o evangelho. E em nós, as pessoas vão enxergar a Cristo. Como diz as Escrituras, os judeus se espantavam com Jesus
porque ele falava com autoridade, como quem vive aquilo que prega. Que nessa manhã, o cristão e o mundo, a resposta que o cristão possa dar para o mundo, seja: eu vivo em mim mansidão, temor, retidão e o Evangelho de Jesus Cristo. E aí eles verão a palavra de Deus em nós. Amém. Que Deus abençoe a igreja.